Boa noite a todos os irmãos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Estamos começando aqui a nossa live. Essa live acontecerá todas as terças-feiras, certo? Meu nome é Marcos Rodrigues, sou noturnier, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. E deixa eu compartilhar a live aqui com o pessoal aqui dos grupos do WhatsApp, certo? Eu acho que não vai dar não. Não vai dar não. Aqui só com pessoas mesmo. Opa, então fica assim mesmo, né? Tava querendo compartilhar, mas não compartilho com o WhatsApp não. Bom, vamos começar. Vou começar. Essa live acontecerá todas as terças-feiras, certo? Transmissão ao vivo aqui pelo Instagram da Nova Ordem de Cristo. E conforme for, né, vou ver se eu consigo compartilhar ela com o YouTube e outras redes sociais, inclusive com os grupos de estudos de WhatsApp da Nova Ordem de Cristo. Bom, às terças-feiras nós vamos fazer ela às 19 horas. Por que não às 20 horas? Porque às 20 horas eu faço um desdobramento, tanto para iniciação como também para cura, para tratamentos espirituais de alguns irmãos, inclusive o meu, né, que nós não somos espíritos tão evoluídos. E aí, a organização do nosso dia a dia, nossas metas espirituais junto com nossos irmãos quânticos, né, nossas obrigações quânticas, com nossos irmãos do mundo quântico, que nós temos uma parceria tanto para a iniciação como para o dia a dia e para o desenvolvimento da Nova Ordem de Cristo. Bom, antes de começarmos, eu vou começar aqui com uma parte da Bíblia, né? A Bíblia, aqui, na próxima farei a leitura de outro livro sagrado, certo? Vamos começar com Coríntios 13, certo? O amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não souber amar, só farei zoada, né? Sou igual aquele samaritano que bota aqueles chocalhos, como aquele irmão que vai para a rua com a Bíblia na mão, empolgado, mas quando chega em casa, ele abusa sexualmente das filhas, ele espanca, ele é um péssimo pai, ele é a favor da pena de morte, ele é a favor... ele usa o nome de Deus apenas como um negócio. Ele é apenas um empresário da fé. Mas ele não desenvolve o amor. Ainda que eu tenha o dom profético de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma montanha de fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Muitas pessoas têm muita fé, eles curam, eles têm muito conhecimento, mas ainda não se auto-iniciaram na sabedoria, no autoconhecimento, no amor próprio, porque ninguém ama ao próximo se não é capaz de amar a si mesmo, né? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, como eu fiz, certo? Por orgulho, quando eu fui o Jack de Molay, e por confiar nos irmãos, achando que eles pediriam a meu favor, eles estavam pensando apenas nos negócios deles,
Eles não estavam pensando em mim. Ai do homem que confia em outro homem. Gente, nunca confie em ninguém. Nunca apresse a sua morte. Nunca se dê ao martírio. Nunca. Certo? Você vai atrasar a sua evolução. Você vai guardar mágoas como eu guardei por 700 anos. E aqui eu vou falar sobre isso hoje. O amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Quem tem ciúmes não ama. Não se ufana. Não se ensoberbece. Não se conduz convenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente no mal. Quem ama não fica feliz com o mal do outro irmão. Quem ama, às vezes, age com violência ou devolve a energia negativa que o outro lhe enviou apenas para autoproteção. Porque a primeira pessoa que você tem que amar, a pessoa mais próxima de você é você mesmo. Se você não se amar e deixar que todo mundo acabe com seu corpo biológico, acabe com suas emoções, acabe com sua autoestima, então você não se ama. Você não ama o próximo porque a pessoa mais próxima de você é você mesmo. Se você é capaz de deixar outra pessoa fazer qualquer tipo de maldade com você, você tendo como não deixar, você é covarde com você mesmo, como eu já fui comigo. Não se alegra com a justiça, o amor não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. E aqui eu discordo, que o amor não precisa sofrer. O amor tudo crê, tudo espera, é paciente, mas não precisa sofrer. Isso aqui é coisa de religião. O sofrer é uma ferramenta da religião para lhe colocar sob o controle dela. Essa parte eu discordo da religião, certo? Isso é magia, magia de autocontrole. O amor jamais se acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, quando você se conhecer de forma perfeita, de todos os ângulos, então o amor se ficará perfeito. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em um espelho, agora eu me vejo face a face. Obscuradamente, então veremos face a face. Agora reconheço em parte, mas um dia chegarei que eu me conhecerei face a face. Porque agora vemos como, então conhecerei tudo também como sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança. Entre os três, porém, o maior dentre eles é o amor. Se conseguir virar. Então, gente, e eu agora vou passar a falar sobre a nova ordem de Cristo.
estamos passando pelo processo de mudança. Veja, gente. Ai, eu me escolando. Vou falar com vocês sobre esse período aqui, ó. Vamos levantar. São um período de 4 anos que passamos lá no Castelo de Chinon. E aqui coloquei todos os irmãos na mesma cela, períodos que nós ficávamos todos juntos. Eu, Jack de Molay, colocando as coordenadas das terras do Novo Mundo no Castelo do Chinon, para que eu, em outra passagem biológica, pudesse reencontrar. Aqui temos as linhas rosas em cada quadrante. Eu coloquei dentro da geometria sagrada o que era importante para mim. Minhas costas surradas, temos Guy Pai, Geoff de Frey, vários irmãos aqui dentro, certo? Outro irmão aqui, ó, foi tão surrado que estava inconsciente. Foram um período de 7 anos que eu passei preso. 3 com a maior parte do tempo lá na preceptoria da França. Os últimos 3 lá Seja bem-vindo, Flávio. Irmão Flávio, seja bem-vindo. Os primeiros 3 passei preso na preceptoria da França, certo? Os últimos 4 anos no Castelo do Chinon, lá foi onde eu deixei isso aqui por escrito, ó. E por último, deixa eu assinar aqui para o irmão Flávio. Então, esse período eu coloquei isto aqui para que eu pudesse encontrar o Suriname. Suriname era um território que eu ganhei de presente quando eu nasci da minha mãe, Margarida de Provença. Eu era filho de Rinaldo de Vries com Margarida de Provença, rainha da França. Eu tinha direito ao trono da França, pois Margarida de Provença era uma descendente da tribo de Benjamim. E eu, como filho mais velho dela, tinha direito ao trono da França. Bom, me criei no Castelo de Ponferrada, fui iniciado na Ordem Templária com 21 anos, fiz o caminho de Santiago de Compostela várias vezes e fui iniciado. Mas aqui, nesse período, eu deixei o ego ser mais forte do que eu. Nesse período, fiz com que o ego, as táticas militares, a expansão econômica prevalecesse sobre a auto-iniciação, sobre a vontade sincera de evoluir. E aí eu me tornei o general templário. O general com táticas de invadir território, de fazer cruzadas, de fazer... Eu era o Donald Trump daquela época. Eu tinha o poder bélico, eu tinha o Banco Central, eu era o Jack de Molay. Muitas qualidades, um caráter forte, uma grande fé em Deus. Era judeu, descendente judeu, assim como todos os membros da família Borgonha. Tínhamos a Igreja Católica como uma empresa comercial nossa,
fazíamos a gestão vez ou outra. Nesse período aqui, tínhamos perdido o controle acionário, ou seja, da cúria dos bispos. A nossa família Borgonha estava em menor número do controle da Igreja Católica. Então, eu comecei a ser perseguido, porque eu tinha poder bélico, financeiro, mas eu já não estava mais com o poder religioso da Igreja Católica do meu lado. E Felipe o Belo me via como um grande perigo. Esses 4 anos eu planejei fazer 3 vilas templárias. Eu me vi aqui com minha família, com meus amigos, esses mesmos amigos que estão aqui comigo presos. Esses mesmos amigos. Então, eu planejei, recebia visitas constantes de Robert Bruce, da Escócia, a quem passei os ritos maçônicos, é claro que muitos dos irmãos que estavam conosco, que saíram da França e foram para a Escócia e foram para Portugal, levaram esses ritos com ele. Mas eu passei também alguns, onde estavam os mapas dos territórios templários para Robert de Bruce, e ele colocou dentro de rituais maçônicos. Passei também para John Marks. John Marks era um descendente meu que tinha direito de hereditariedade. Caso eu morresse, mas a maçonaria atual da França tenta descredibilizar essa carta de hereditariedade que o Robert Bruce tinha para prosseguir com a Ordem Templária e autorização para seguir com a nova ordem maçônica. Bom, após o dia da fogueira, eu segui com meu plano de vingança, né? Sou humano, gente, não sou divino. Deixa eu tirar o óculos, você tá um pouquinho quebrado aqui. Então, segui com um plano de vingança, segui com um plano e me dediquei, reencarnei 100 anos após como filho do Papa Clemente. O Papa Clemente reencarnou como o Papa Sixtus. E na adolescência, aí na juventude dele, né, nos 20 anos dele, quando ainda era padre, teve um relacionamento e eu nasci. Eu era tido como sobrinho dele. Fiz parte da guarda papal e fui bastante, né, me envolvi com políticas na Itália, dos territórios, né, templários que pertenciam a Hugo de Paim. Recebi uma grande quantidade de dinheiro para me tornar um banqueiro e um grande mecenas, né? Um grande lutador. E persegui o Felipe o Belo, que tinha reencarnado como um dos irmãos Médicis. E o irmão dele, que era uma pessoa que eu achava muito cretino, fizemos um plano e eu tentei matá-lo, junto com o irmão que foi Geoffrey. Então,
O que é que acontece, gente? O plano deu errado e nós fomos assassinados novamente. Mas eu continuei fora do corpo, minhas vinganças. Bom, então comecei a me autocastigar, gente. A iniciação não foi vivenciada por mim. Eu fui apenas iniciado, como hoje acontece no plano terrestre, né? A maioria de nós somos iniciados, recebemos aventais, recebemos espadas, recebemos indumentárias templárias, mas nós não vivenciamos, né, essa iniciação. Alguns irmãos se acham mestres espirituais. Eu sou uma pessoa que compartilho minha vivência com vocês porque eu não sou mestre espiritual, gente. Eu não sou mestre espiritual. Eu subi a escada de Jacó aprendendo, mas eu subi junto, guardando muito ego. Eu agora tenho que descer a escada de Jacó, compartilhando com vocês o conhecimento e vivenciando esse conhecimento, porque eu não vivenciei esse conhecimento, eu apenas adquiri o conhecimento, mas eu não experienciei ele. Então, voltei para as terras do novo mundo, nessa última existência, penúltima existência como escravo benedito do capitão Bom Antônio dos Santos Coelho. E o capitão Bom Antônio dos Santos Coelho era um antigo Dom Denis. Suas filhas nasceram todas junto a ele. E as bastardas e as não bastardas, mas nasceram todas elas juntas ao Antônio dos Santos Coelho. E o Filipe o Belo reencarnou como o José Manuel de Siqueira, o genro de Antônio dos Santos Coelho, fundador da cidade de Pesqueira. E eu, mais uma vez, meu pai teve um relacionamento, o Antônio dos Santos Coelho teve um relacionamento com uma escrava. E desse relacionamento eu reencarnei. Na vinda de Portugal para cá, minha mãe morreu de uma febre e jogaram o corpo da minha mãe ao mar. E eu cheguei no Brasil, especificamente no Recife, no Conselho Ultramarino, onde meu pai vinha com carta da Ordem de Cristo, porque ele era cavaleiro, professo da Ordem de Cristo, certo? Para fazer a gestão do Conselho Ultramarino de Pernambuco, onde hoje é a SUAP. O Conselho Ultramarino se transformou no porto de Suape. Ainda fabrica navios, viu? Da mesma forma que o Conselho Ultramarino de Portugal fabricava navios da Ordem de Cristo. Bom, eu cresci com o dom da arquitetura, de fazer casas, de pintar, mas muito violento, muito ambicioso, tal, e fui crescendo. Então o que é que acontece? Nesse meio termo, eu construo a casa da Vila do Genipapo, mais um grupo de escravos pedreiros. A casa e algumas casas da Vila do Genipapo. Eu estava nessa época mais ou menos com uns 17 anos, e aí tive uma briga, certo? Eu era o escravo reprodutor do meu pai,
É engraçado, né? Ele me tinha como escravo mesmo, não me deixava. Eu chegava perto das minhas irmãs, apenas duas ou três delas eram 6 filhas, me tinha como um irmão bastardo e com certo carinho. As outras não, as outras achavam que eu era pobre, escravo, indigno, sujo, porco, né? Mas um grande pedreiro, um grande artista, né? Um grande arquiteto. E aí eu existi entre duas escravas de Antônio dos Santos Coelho, que eu era reprodutor, existia duas delas que eu era apaixonado por elas, né? E aí foi que aconteceu, eu peguei e me envolvi numa briga, numa bodega, um bar, uma mercearia que tinha na Estrada da Boiada, e matei um homem. O Antônio dos Santos Coelho me tirou de lá e me levou para outra fazenda dele, outro engenho dele, um engenho muito sombrio e bonito. E um dia, lá na Serra do Rodeador, começou a haver um movimento dos sebastianitas. Era um movimento onde negros fujões se juntavam, onde um homem que veio de Portugal, né, criou uma áurea de curador, e eu me envolvi em políticas novamente. Por isso, na tua passagem ideológica, mesmo sendo uma pessoa que luta pelos direitos dos povos originários, dos irmãos da Umbanda, de ter a sua cultura, dos irmãos afrodescendentes, ter a sua, como eu fui, como eu ainda tenho a pele negra, parda, de ter a sua cultura, que nós da Ordem de Cristo castramos essas culturas, essas religiosidades, esses saberes originários, tanto dos povos originários do Brasil, como desses reis que vieram presos, prisão perpétua como escravos para o Brasil e trabalho forçados, como também a sua religiosidade. Então hoje eu me vejo na hombridade de devolver a esses irmãos o conhecimento deles, né? Devolver a eles o que eu, ao fazer um plano administrativo da Ordem Templária lá em 1305, que até hoje é usado para a expansão econômica dos descendentes borgonhas internacionais. Aí você vai ter que ler o meu livro Pernambuco Templário para entender o que eu estou falando, né? Sem aquela besteira de Illuminatis, de satanismo, aquela infantilidade toda, né? Falar em satanismo, estou aqui, né, como um roqueiro, sou fã do rock, né, rock metaleiro, estou de luto, né, o grande músico Ozzy, né, o príncipe, ele se denominava o príncipe das trevas, né, trabalhava com uma egrégora um pouco mais densa, mas é um irmão, está em evolução, né, fazia a caridade. Recentemente fez um show de despedida, e aí, ao encerrar a turnê dele doou mais de 190 milhões de reais, né, para instituições de caridade. E quando você começa a estudar a dualidade humana, quando você começa a se autoconhecer, aí você perde aquele viés que alguns irmãos postam aí de mestre do saber, porque você ainda está aprendendo, né? Você perde o viés de... Peraí, irmão, deixa eu ver se eu consigo baixar esse...
Graças a Deus, aí sem fazer tanta zoada. Então o que é que acontece? Para que vocês possam entender, todos nós, né, quando descobrimos que somos eternos aprendizes de verdade, sem a filosofia, sem a falsa humildade, né? Não estou aprendendo. Nasci, morri, voltei novamente, o corpo biológico, porque somos eternos, né? Não existe reencarnação, existe uma vida eterna, se acoplando em vários corpos biológicos. O irmão não acredita, eu respeito, é sua forma de ver, mas eu tenho lembrança de outras passagens biológicas, então não posso me dar o luxo de não acreditar e de discutir, certo? Bom, então, ao retornar ao mundo quântico como escravo, né, foi um período que eu tirei a vida biológica do capitão Antônio dos Santos Coelho com um tiro de 2 tiros em uma carreira e corri para dentro da mata, e para que o capitão do mato não me pegasse, eu fui cometer o suicídio. Bom, isso em 1821. Consegui me reajustar psicologicamente, né? Me perdoei pelo menos pelo suicídio. E em 1856 dou uma comunicação na França novamente. Por quê? Porque acima do país França existe uma salém quântica dos cavaleiros, de maçons templários, de maçons que vivem em uma cidade que nós, da Nova Ordem de Cristo, nos despreendemos durante a iniciação quântica para iniciar vocês lá, certo? A primeira iniciação é quântica, por quê? Porque nós desprendemos a vocês para iniciar vocês lá, com outros mestres templários, com outros membros da linhagem de Salomão, que vão iniciar vocês também, que vão passar para vocês a egrégora da sociedade sagrada dos iniciados, certo? Da fraternidade crística primitiva, desde a época do Egito, com sacerdotes egípcios fazendo essa iniciação. Então, o desligamento é nas terças-feiras, às 20 horas, por isso que as nossas próximas lives será a partir das 6 horas da noite, na próxima terça-feira, até às 8 horas da noite. Porque pode ser que haja iniciações, ou então para que eu possa fazer os meus desprendimentos, certo? Bom, então, desde esse período, eu venho buscando me analisar. Nós, né, o iniciado, ele tem que se analisar por vários ângulos. Quais são o ego que tem que ser poldado, desbastado, qual é o orgulho que tem que ser, qual o amor próprio que tem que ser resgatado, qual o auto-perdão que tem que ser você tem que se dar, certo? Qual o amor próprio que você tem que se resgatar, né? Agora, amor de verdade, né? Amor, se sentir bom, se sentir belo, se sentir filho de Deus, se sentir um Deus em evolução. Isso é que nós temos que resgatar em nós quando nós nos iniciamos. É você saber que é capaz de fazer o mal, mas também é capaz de fazer muito bem, certo? É capaz de manusear uma energia, uma egrégora de ódio durante o momento, mas é capaz também de fazer o bem, de manusear umas egrégoras de bem, uma egrégora crística.
que você, mesmo sendo manipulador das regras críticas, você não é obrigado a apanhar, né? A sofrer para evoluir. Não. Gente, isso aí é programação de autocontrole que fazem na mente de vocês, certo? Vocês não são obrigados a sofrer, você não é obrigado a ser pobre, você não é. Isso são autocastigos que nós nos damos, psicológicos, emocionais. O autossofrimento, certo? Você é filho de Deus, você é inteligente, você nasceu para ser. Porque eu vou viver com relacionamentos com pessoas que não gostam de mim. Você não é obrigado a isso. Você é obrigado, talvez você precise passar um tempo junto com as pessoas que foram inimigas suas de outra passagem biológica, como familiar, como amigos. Mas daqui a pouco, gente, vamos embora, deixa eles pra lá. Graças a Deus tá fazendo mais zoada. Vamos evoluir, vamos crescer, né? Porque sois deuses, está lá na Bíblia, que foi o próprio Jesus. Então, como você é um Deus em crescimento, em evolução, em autoconhecimento, você está se auto-buscando. Você é um universo que está se autodescobrindo. Então, você tem que se amar. A maçonaria, por meio da sua simbologia, ela fala isso que eu estou falando para vocês agora. A maçonaria, a simbologia dela se divide em duas coisas. A simbologia do altos graus são para os descendentes borgões saberem os segredos de família que estão guardados em tal local, tal local, tal local, nos territórios que pertenciam a Salomão e a linhagem sagrada. Qual família, por meio de tal brasão, de qual simbologia, tem direito, o toque para distinguir que você é irmão, vai até um determinado grau, para que você ali, depois daquilo ali, há toques diferentes para irmãos que são da linhagem judaica, Borgonha, que faz a gestão planetária, certo? Não é errado ter dinheiro, não é errado ter poder, não é errado, está certíssimo em ter. Errado é quando você faz outras pessoas sofrer. A ferramenta, o dinheiro, a riqueza, o poder político é uma ferramenta que você deve usar, que eu não usei, para dar qualidade de vida ao maior número possível de pessoas, para o bem comum. A ferramenta dinheiro não é só para você se tornar cada vez mais rico. É para você ficar rico, mas fazer com que pessoas que estão com você se beneficiem dessa riqueza. Tenham qualidade de vida, tenham escola de qualidade, tenham seus direitos garantidos. E isso eu não fiz quando fui o Jack Muley. Então, durante o processo da expansão do espiritismo na França e durante todo aquele momento, eu, como descendente de Borgonha, eu acompanhei o Victor Hugo, certo? Eu que estava lá com que era o grão-mestre da ordem do Priorato de Sião. Eu acompanhei todos eles, todos os maçons que começaram a acompanhar e que fazem parte do Priorato de Sião. Eu acompanhei eles em espírito. Eu dei comunicação mediúnica ao Allan Kardec. E eu me comprometi em reencarnar e usar a arte como um meio de transformação da humanidade, com ferramenta educativa, a literatura, a usar a nova ordem de Cristo como uma ferramenta de expansão do conhecimento, do autoconhecimento e de autoevolução. Não como uma máquina de expandir dinheiro, não como uma empresa, como muitos irmãos entraram achando que eu iria transformar eles em pessoas ricas, mas eu, infelizmente, na tua passagem biológica, eu estou pobre de maré, desci, certo?
e comprometido em fazer de cada um de vocês um templo. Que cada um de vocês percebam que são deuses, que são templos sagrados e que cada um de vocês já são um acampamento. Cada um de vocês já são uma preceptoria. O grupo em si, as pessoas é que importam. Não é a parte financeira. Alguns irmãos entraram recentemente com propostas incríveis para ficar de riqueza. Não é isso, irmão. Se ganhar dinheiro, ótimo, maravilhoso, ótimo. Mas o que é mais fundamental é que o ser humano se auto-inicie no autoconhecimento, no auto-amor e no amor ao próximo. Que essa é a ferramenta que a maçonaria deveria estar fazendo, utilizando o poder econômico, político para fazer. Então, como nós abandonamos essa parte, a nova ordem de Cristo está para fazer isso. Alguns irmãos entraram na nova ordem de Cristo e como não me viram sendo o velho guerreiro de antigamente, fazendo apologia ao uso das armas, de líderes violentos, foram-se embora. Como não me viram lutar por dinheiro de forma louca, né, por poder político, financeiro, e foram embora. Outros vivem, né, a gente percebe as manobras de algum irmão ou outro ali querendo dar uma rasteirinha. Por isso que quando a gente iniciou o processo de registro da nova ordem de Cristo, esses irmãos ainda estão no poder, mas eles não estão mais na parte gestora interna da nova ordem de Cristo, porque eles têm vontade, né? Imagina, a nova ordem de Cristo não tem dinheiro, ele já tem ânsia de derrubar. Imagina se na hora que tiver dinheiro, que é o dinheiro que nós queremos usar como ferramenta de evolução da humanidade, a pessoa quiser derrubar o outro irmãozinho, fazer uma manobra política ali para me prender novamente e me matar e tomar o que eu construí com a minha arte, com meus livros, com a minha... Não é verdade? Então, esses irmãos aos pouquinhos vão ficar de lado, vão se afastar da nova ordem de Cristo e vão perceber que eles não vão ter mais acesso, né? Porque a nova ordem de Cristo, sim, ela vai expandir. Vamos criar uma economia humanitária e humanizada e uma economia onde o dinheiro é uma ferramenta de trabalho, uma economia essênia, certo? Uma economia egípcia, onde todos se beneficiavam. Mas jamais uma economia que a República Brasileira estava construindo até 20 anos, 30 anos atrás, né? Jamais a economia escravocrata dos Estados Unidos, jamais o tipo de economia que tem por aí, que o ser humano precisa que o outro passe fome, precisa que o outro seja escravo das dívidas, precisa que o outro não tenha o que comer, não tenha o que vestir, não tenha, né, seja escravo do sistema financeiro. Não é isso que a gente quer. A gente não quer que você seja dono de ninguém, dono da mente de ninguém. Nós não queremos impor nada a você, você é livre para ser o que achar melhor que seja. Nós estamos falando aqui, gente, de maçonaria primitiva, certo? Pura, limpa, sem a simbologia, sem as coisas que deixam muito fantástico, né? Como alguns irmãos querem, que vão lá fazer iniciação desse jeito, tem que gritar, tem que... Não, gente, se você não entender o que é iniciação, é você com você mesmo, para você auto-evoluir. Não vou repetir o erro de novo.
eu não vou, entende? Aqui você não vai comprar sua iniciação, não vai. Aqui você vai, eu vou perceber que você está evoluindo, eu estou vendo você evoluindo, estou vendo você pelo que você fala, pelo que você age, como você fala. Aqui não é para nós, aqui outros irmãos, porque eu queria uma honraria. Não, aqui não vai ser aqui, irmão, não vai ser aqui. A sua honraria quem vai ter você mesmo com você mesmo, porque você vai perceber que você está evoluindo, que você está crescendo, que você está se tornando um excelente pai, um excelente esposo, um excelente filho, um excelente cidadão. Não é para eu não vou irrigar o seu ego. Não vou, desculpa, mas eu não vou. Certo? Não vou. Eu não vou estar aqui fazendo notas de... Não vou, isso aí, não vou alimentar ego de ninguém. Certo? Mas os irmãos que estão ali... Irmão, eu vou abrir um acampamento físico. Comprei aqui, aluguei, eu tenho a casa, os irmãos vão se juntarem. Como é que é a parte da receita? Eu explico como é que é essa parte burocrática de como expandir. Sim, é uma sociedade de irmãos. Os irmãos vão ganhar junto, o prédio é seu. Você vai ganhar dinheiro. Mas vamos educar você para montar empresas de uma forma que você vá lá. Cavassana, Márcia. Seja bem-vinda, Márcia. Vamos orientar você para que você monte negócios para gerar emprego para várias famílias, para gerar qualidade de vida para outras famílias, para fazer com que pessoas evoluam, para que pessoas possam ter qualidade de vida. Não é para você ser melhor do que o outro irmão. Não é para você estar esbanjando o ego. Não, irmão. É para você evoluir. Minha bateria deu sinal de 15%. Eu vou adiantar aqui. Então, voltando ao período que eu estive no mundo quântico e colaborando com os irmãos da doutrina espírita, assim que desencarnei como escravo de Antônio dos Santos Coelho e filho bastardo, e comecei a incorporar, dando, passando conhecimentos templários e maçons, né? Lá da Ordem Templária, junto, por meio da psicografia, o Allan Kardec. Então eu me organizei, me planejei para que a nova Ordem de Cristo ela ia estudar o ser humano de forma científica. O ser humano espiritual quântico, que a igreja, a religião, fantasia, que morreu, ficou muito bom. Não, morreu, nós estamos a mesma coisa. Nós demoramos muito para evoluir, para auto-evoluir, certo? Aí é que tá, irmão. Então, nós vamos pesquisar essa parte eletromagnética que é acoplada ao corpo. As igrejas chamam de espírito, de alma, ser quântico. Então, recentemente, eu conheci, sábado, né? Eu colaboro muito com o movimento kardecista aqui na Lajeado, com todas as religiões, não quase nenhuma, mas eu estou, vez ou outra, junto com os irmãos da doutrina espírita. Tenho um fascínio muito grande, um respeito muito grande por todas as religiões. Sou contra os negócios religiosos, mas eu sou a favor de todas as religiões, certo? E houve um congresso, uma reunião espírita, recentemente, do Centro Espírita Chico Xavier aqui em Lajeado. Quero parabenizar a presidente do Chico Xavier, Maria Sônia, né? Sônia, ser humano fantástico, a Sônia, certo? Aquela mulher meiga, educada, né?
E estamos trabalhando, Sônia. Recebemos muitos livros aqui, estamos implementando o Centro de Estudo Quântico aqui na Gede. Vamos comprar máquinas para analisarmos a parte eletromagnética do ser humano, porque suas emoções adoecem seu campo eletromagnético. Suas emoções lhe trazem atraso financeiro. Suas emoções adoecem, fazem com que sua energia espiritual ou quântica, eletromagnética, circule de forma com muita resistência, trazendo doença ao seu corpo semimaterial e ao seu corpo biológico. Suas emoções adoecem. Então, por isso que a iniciação é emocional, é psíquica, é de você mesmo, com você mesmo. Não é só sobre receber uma indumentária maçônica, um avental maçônico, uma espada templária, uma indumentária templária. Não, é muito mais do que isso, gente. E isso eu falo sempre, vou desencarnar falando sobre isso. E lá, durante a reunião, o irmão Fernando, que veio do Recife, deu uma aula, gente, uma aula maravilhosa sobre o aspecto eletromagnético, as pesquisas da neurociência espiritual, né? Do ser eletromagnético, do ser quântico, do ser espiritual, né? A ciência de verdade, fora da religião, que estuda essa parte. Então, e eu tenho um compromisso, então eu estou, aos poucos, eu vou montar um centro de pesquisa científica aqui em Lajeado. E durante a palestra o irmão falou lá sobre o irmão Sérgio Oliveira, um neurocientista, certo, de São Paulo, que fez doutorado em Harvard. Gente, eu estou fascinado, já assisti uns 10 vídeos dele aí, bate muito com o que eu penso, com o que eu estou estudando, com o que eu estou colocando nos meus livros, que passo para vocês da Nova Ordem de Cristo. Entrei em contato com ele pelo WhatsApp, né? A secretária dele me passou um livro dele, eu vou comprar o livro dele, certo? Outra irmã amiga nossa aqui de Lajeado, que também pesquisa muito a parte quântica, que é a irmã Edenilda, que está no grupo do Fórum de Museus, Fórum Internacional de Museus, está lançando, deixa eu botar esse celular para carregar aqui, gente. Lançou agora recentemente o seu livro, né? Que estuda a parte quântica também. Então, gente, é um livro maravilhoso. Vou pedir ela para ela colocar lá no grupo do Fórum de Museus. Vamos fazer umas exposições de artes plásticas em Caruaru agora em agosto. Estaremos com o irmão John Wesley Pereira Paz fazendo exposição de artes pelo Pernambuco, que é o meu país, de agosto até setembro. Em setembro teremos o Fórum Internacional de Museus, né? A Primavera de Museus e o Fórum de Artes novo. Nos reunimos, o Fórum de Artes Templárias estará reunido de novo para ver os avanços, para ver os estudos, como é que os irmãos estão implementando os estudos dos irmãos. Vamos organizar estudos na parte de cultura. O irmão Cleve Mateus de Angola, né? Moçambique e África do Sul, aliás, perdão. Ele é grão-mestre das duas preceptorias. Os dois museus estão inscritos junto com a ONU, certo? O Museu Jack de Molay está inscrito no Ministério da Cultura, com a ONU, com as preceptorias estaduais, com a Secretaria Estadual de Pernambuco e de Minas Gerais, certo? Estamos fazendo pesquisa de campo sobre a Ordem Templária, sobre a história dos Cavaleiros Templários, para o Museu Jack de Molay, o Museu do Homem do Campo, que é mantido pela Associação As Forças do Bem, certo? A Associação das Forças do Bem é
órgão, outra associação que eu fundei há 10 anos atrás. Estamos entrando em parceria com o governo do estado de Pernambuco para ver se viabilizamos aqui uma sopa, né, uma cozinha comunitária. Se não conseguirmos, vamos ver se por meio de patrocínio a gente implementa esse trabalho humanitário, humanizado. Minha amiga Paula, Maiara, seja bem-vinda, Paula. Então, esses trabalhos estaremos implementando, entende? Nos próximos 6 meses, tanto para a Associação As Forças do Bem, quanto para são livros que recebemos em braille, ó, para pessoas com deficiências visuais, certo? Aqui são quadros meus. Aqui são livros da história de Pernambuco, e livros templários. Aqui atrás daqueles livros temos mais livros templários. Aqui, ó, temos livros de saúde que recebemos do Ministério da Saúde para implementar o abrigo de idosos da Associação As Forças do Bem. Mas isso vai demorar tempo, gente. Vai demorar tempo. Esse é um filho que vai crescer, né? Que está com 10 anos, mas esse filho vai demorar aí mais 10, 20 anos para crescer. Tanto esses 2 filhos da Associação As Forças do Bem, Museu Dom do Campo, Nova Ordem de Cristo, suas preceptorias, né, físicas, porque vocês, cada um de vocês já são uma preceptoria. Cada um de vocês já... O irmão Clévio Mateus é uma preceptoria em Moçambique. O irmão Clévio Mateus é uma preceptoria na África do Sul. O irmão de Gibicá é uma preceptoria lá no Senegal. A irmã Lígia é uma preceptoria lá no Paraguai. O irmão Flávio Ferreira é uma preceptoria lá no Maranhão, certo? Como o irmão Gustavo é uma preceptoria em Minas Gerais. Como o irmão John é a nossa comendadoria, é quem faz a documentação de todo mundo, é quem faz as atas, é quem faz as cartas de amizade. Inclusive, devido a problemas que tivemos com irmãos que fizeram alguns golpes aí, né? Usando o nome da maçonaria, e nós fizemos tratado de amizade e começaram a usar o nome da maçonaria para dar golpes. Nós paramos de fazer tratados de amizade, porque a gente não pode. A única coisa que o ser humano tem é a sua integridade. Nós não podemos sujar a nossa integridade com pessoas que não têm integridade. Então paramos de fazer tratados de amizades, certo? Então, minha gente, é isso. O irmão Dom Samuel Alexandre, na Venezuela, é uma preceptoria lá na Venezuela, certo? O irmão Marcos Montelo é a preceptoria lá de São Paulo, mas também é de Goiás, certo? Por aí vai, irmão, certo? Não dá para lembrar todos de uma vez só assim, né? O irmão Carneiro é um acampamento lá em São Paulo, certo? Gente, para poder passar conhecimento, vocês têm que se conhecerem, se autoconhecer. E essa é a proposta da Nova Ordem de Cristo. Temos um plano, uma meta para os próximos 50 anos. Eu sou ousado, estou querendo viver mais de 100 anos, né? Então, já estou aqui estou ali com um livro do Ministério da Saúde para exercício de pessoas acima de 50 anos, para poder parar o envelhecimento, né? E puxar o máximo que der para me puxar aí esse corpo biológico.
Mas vai que dá defeito antes de acabar morrer. Eu não sei quando é que eu vou morrer, então vamos embora. Então, aqueles irmãos que quiserem comprar os livros, estaremos lançando até dezembro os livros físicos, Papiro 5, Alquimia de uma Alma, né? O Soldado de Cristo. Estaremos lançando o livro físico, Pernambuco Templário. Estaremos lançando algumas, a apostilha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da Nova Ordem de Cristo física. Vamos fazer 100 de cada, certo? Vamos abrir o site aos pouquinhos, dentro do próximo ano, da Nova Ordem de Cristo, para que você entre lá, você recebe sua senha passe, coloca a sua senha passe lá, e aí ela vai fazer com que você abra na sua página, você só vai poder mudar de página quando mudar de grau, certo? E o irmão John e eu vamos montar os blogs, tanto da Nova Ordem de Cristo, quanto do Museu Jack de Molay, quanto do Museu do Homem do Campo, certo? O irmão John está com muitos projetos culturais e está me ajudando muito nos projetos culturais dele, né? Porque eu uso a arte para falar de templarismo, de maçonaria, de história e de autoevolução. Então, estaremos aí caminhando, certo? Então, aqueles que quiserem, estamos buscando parcerias com o irmão, com o senhor cientista, neurocientista, né? Ele está criando a faculdade de pesquisas científicas do espírito, é a Uni-Espírito. Então, estamos buscando parcerias com ele. Já entramos em contato. Se der sim, tudo bem. Se não, não, gente. Nós continuamos com a gente mesmo. Certo? E estamos buscando tudo. Vamos fazer uma grade de estudo para cada acampamento. Só com estudos que sejam originais da Nova Ordem de Cristo. Outros irmãos que têm os seus estudos, que são estudos com emblemas de outras ordens, sem problemas, pode estudar tranquilamente. A Nova Ordem de Cristo é uma escola iniciática aberta. Nós não somos donos da mente de ninguém, mas não farão parte da grade de estudo da Nova Ordem de Cristo. Esse irmão pode estudar lá na preceptoria dele, junto com dividir tudo bem, mas ela não fará parte dos estudos da Nova Ordem de Cristo, não. Certo? Nossos estudos estão sendo registrados, todos eles são registrados, são todos registrados, né? Temos os códigos, deixa eu ver como é que é o nome desses códigos, é SNB, não é isso? CBN, e SBN, certo? Todos eles estão com os seus códigos de registro, já como e-books. Eu vou modificar todos eles para livros e revistas. Está tendo aí a revista de poemas templários, de cultura templária, a revista de estudos templários. Sairá um para cada grau, sairá a sua, e sairá os estudos. Todos os nossos estudos, o irmão vem me aconselhar, irmão, por que não modifica? Não vou modificar. O que é da Nova Ordem de Cristo vai sair com as capas feitas pelo irmão John, que são originais de Nova Ordem de Cristo, com as nossas logomarcas de Nova Ordem de Cristo, com estudos, pesquisas feitas por nós. Demora mais porque nós pesquisamos, nós não pegamos pronto lá no site da outra ordem e trazemos para cá. Nós vamos pesquisar, vamos estudar, e tem que ser a linha de raciocínio que eu estou querendo trazer para vocês.
de uma pesquisa psicológica de autoiniciação de vocês e de uma pesquisa científica de vocês para com vocês mesmos, tanto da energia quântica de vocês, emoções de vocês, campo eletromagnético de vocês, certo? O irmão da Nova Ordem de Cristo pode ser Rosa Cruz? Pode ser Rosa Cruz. O irmão da Nova Ordem de Cristo pode ser maçom? Pode ser maçom. O irmão da Nova Ordem de Cristo você pode ser iluminado. Você pode ser de qualquer ordem, irmão. Você não é minha propriedade. Você é livre, certo? Mas seus estudos, você pode dividir aqui conosco, não tem problema. Aqui os irmãos não vão sair dividindo com outras, né, tornando eles públicos. Mas fazer parte da grade de estudo da Nova Ordem de Cristo, só os estudos, pesquisas feitas por nós mesmos, né? Não é aquele Ctrl+C que você pega pronto ali e traz para cá pronto, né? Não, a gente aqui pesquisamos, estamos fazendo uma pesquisa Pernambuco de todas as histórias. Pernambuco, todas as histórias, nós estamos pesquisando não só a história das tribos das nações indígenas de Pernambuco, mas também como os descendentes borgonhas, templários, da Ordem de Cristo, contribuíram para a evolução financeira, econômica e cultural de Pernambuco e do Brasil, e política, certo? Como os reis da África do Sul, que vieram escravos para cá, influenciaram por meio do candomblé, da umbanda, da chimbanda, seus guerreiros que vieram para cá presos, modificaram, trouxeram essa cultura para cá, certo? A arquitetura judaica aqui em Pernambuco é cheio. Se você não entendeu, Jesus Cristo não era cristão. Jesus Cristo que está aqui na Bíblia, olha, ele foi assassinado como rei dos judeus. Ele foi assassinado. Cometeram um assassinato. Torturaram ele. Mataram ele. Certo? Quem ordenou o assassinato dele? Os tios e os primos que faziam parte do Conselho dos Judeus, que era o Sinédrio. O cristianismo, como vocês conhecem hoje, é uma obra inicial de Paulo e é uma conclusão de Constantino. Então, a maioria das pessoas que se tornaram cristãos novos, que eram assim os borgonhas, né, descendentes de Dom Henrique, de Dom Afonso, que todos eram Borgonha, Dom Denis, que fundaram a Ordem Templária, né, a Ordem de Cristo, depois da Ordem Templária, que eram templários, cavaleiros templários, reis templários, e eram judeus, os descendentes deles que vieram para Pernambuco, que vieram para o Nordeste, eram judeus, se autodenominavam de cristão nosso para não ter conflito com a Igreja Católica, mas eram judeus, né? Hoje temos aqui dentro aqui aqui em Pesqueira, né, fundado dentro das terras do capitão Antônio dos Santos Coelho, do qual eu fui filho bastardo, escravo, uma sinagoga, certo? Então, esse plano judaico de expansão financeira, templário, Borgonha, eu estou estudando, é isso que eu estou passando para vocês. É história, é verdade, tem documentos. Então vamos entrar em contato com as sinagogas judaicas aqui para saber quem eram esses irmãos que eram cristãos novos que vieram para cá, que eram judeus, né? Temos aí Ana Rodrigues, a primeira descendente de Rodrigo Sancho, né, que veio para cá. Temos aí o Simeão Rodrigues de Sá, que era cristão novo, mas era sacerdote, né? Entende? Era judeu.
Temos muitos, então vamos estudar, gente. E é isso que eu estou passando para vocês. Conhecimento, mas pesquisa em cima de livros. Esses livros, gente, que estão ali, ó, esse lado aqui, são apostilhas nossas da Nova Ordem de Cristo, mas também são livros que os originais são manuscritos da época imperial, certo? Então, estamos buscando, fazendo ofícios por meio da Nova Ordem de Cristo, por meio da Associação As Forças do Bem, por meio dos 2 museus. Pedimos recentemente ao Museu do Tomar documentos, e aí publicamos coisas no Fórum de Museus, aí o irmão vem ali, baseado em quê? Qual é a fonte? É o Museu do Tomar, irmão, entende? Não venha descredibilizar o que você não conhece, entende? Então é isso. Então vamos ali agora fazer a nossa meditação, nosso desdobramento. Um dia de muita paz a todos vocês e vamos consolidar o Ministério da Educação Templário da Nova Ordem de Cristo e o Ministério da Cultura de forma internacional. Consolidado, sério. Nós não temos tempo de estar o dia todo, todos os dias, dentro dos grupos, mandando bom dia, não temos tempo, certo? Mas nós estamos todos os dias estudando, preparando, fazendo pesquisa de campo, buscando documentos originais para trazer coisas originais, estudos originais para você. O irmão que diz que o estudo da Ordem Templária é a mesma coisa, ele não entendeu nada da Ordem Templária. A Ordem Templária foi muito mais ampla do que aquele irmão que coloca que a Ordem Templária foi fundada em 1118 e se encerrou em 1314. Certo, é um erro falar isso. Por isso que nós estamos buscando estudos. São 200 anos de história da Ordem Templária. São mais de 400 anos de Ordem de Cristo. Entre a Ordem Templária e a Ordem de Cristo. Temos aí a Ordem Templária, a maçonaria, há mais de 100 mil anos aí no planeta Terra. Depois, como maçonaria, né, dos pedreiros livres, operativos na França, operativos no Egito Antigo, e secretíssimos para não ter problemas com a Igreja Católica, que eram judeus, né? Funcionando secreto dentro da Igreja Católica, mas funcionando. Hoje você vai ver aqui o Papa João Paulo II, o Papa Francisco, o Papa Bento XVI tendo problemas com irmãos maçons, né? Papas templários, papas maçons, né? O Papa Francisco usava cruz templária, é um Papa maçom, entende? Descendente de Borgonha, que estava lá no poder, um Papa maçom. Sim. E aí? Ele diminuiu o poder da cúria maçônica, descendente de Borgonha, que estava lá. Você vai ver isso no livro Pernambuco Templário. Ah, mas você não estudou no livro, não posso fazer nada. Eu dei o livro de graça. A partir de setembro ele só vai sair pago, né? E olhe que infelizmente ele já vai sair como eu vou fazer apenas 20 livros, 30 livros, ele vai sair por R$150, e para mim vender e entregar, ele vai ter que sair em torno de mais de R$250. Por fazer no máximo 1000 livros para colecionadores
Igual os livros que a Igreja Católica fez, que fez 999 livros e só distribuiu 998, porque um ficou para o Papa Francisco. Serão peças de colecionadores. Então eu vou encerrar aqui a live. Até a próxima terça-feira. Uma noite de muita paz a todos vocês. Que o grande arquiteto do universo, que é Deus, ilumine, dê sabedoria e grande evolução a todos. Muita paz, muita paz, muita paz mesmo.